45 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de abril de 2023. 2 homens acusados de enterrar uma mulher que estava viva em um cemitério de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, foram presos. O caso aconteceu na semana passada. A vítima contou à polícia que foi alvo de vingança. A mulher foi resgatada em estado grave e continua internada. 51% das pessoas ouvidas em uma pesquisa do Datafolha querem que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Já 45% acreditam na inocência dele, defendem que o ex-presidente não seja punido. 4% não souberam responder. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas de 126 cidades nos dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Deputados republicanos se concentram em frente ao Tribunal de Justiça de Manhattan para prestar solidariedade ao ex-presidente Donald Trump. Apoiadores e críticos dele também protestam no local. Trump vai comparecer ao tribunal nas próximas horas para ouvir as denúncias pelas quais foi indiciado na semana passada. Segundo os advogados, o ex-presidente vai se declarar inocente da acusação de pagar suborno a uma ex-atriz pornô para evitar que uma relação extraconjugal viesse a público. O caso aconteceu durante a campanha eleitoral de 2016, da qual Trump saiu vitorioso. O PIB da região que engloba América Latina e Caribe deve crescer 1,4% em 2023, puxando a média global para baixo. Em 2024 e 2025, a expectativa do Banco Mundial é que a taxa seja de 2,4%. Os principais fatores para o fraco desempenho são as altas taxas de juros nos países desenvolvidos, a recuperação instável da China e os atuais preços das commodities. No horário de Brasília, 2h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Belém, você também pode acompanhar a programação ao vivo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/CBN Amazônia e ative as notificações. Você está na CBN Amazônia Belém, 102,3 FM. A rádio que toca notícia. Existe um lugar onde o desconhecido habita, entre lendas e mistérios, a Amazônia. Quais os segredos da maior floresta do mundo? O rio que corre abaixo de outro rio. Os seres que vivem dentro da maior biodiversidade do planeta. A vida indígena em meio à maior selva amazônica. Quer conhecer as maravilhas e mistérios dessa região? Então acesse Portal Amazônia. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser.
Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. E o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Apresentação: Daniele Gomes. 2h09, uma ótima tarde para você, nosso ouvinte, nossa ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio CBN Amazônia. Estamos começando a partir de agora o Audiência Pública deste dia 4 de abril de 2023, esta terça-feira, né? E no programa de hoje a gente, como sempre, trazendo por aqui assuntos muito importantes, relevantes para a nossa reflexão e também para o debate. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a saúde e a segurança no trabalho. Neste mês de abril, é celebrado o Abril Verde, sendo o dia 28 a data que chama a atenção para a importância da necessidade de empresas e também de empregados buscarem soluções na melhoria da segurança e também da saúde no ambiente de trabalho. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho, em números absolutos, o Estado do Pará registrou 8.473 notificações de acidentes de trabalho, tudo isso, gente, no ano passado. Quanto aos benefícios para os trabalhadores acidentados, o Pará concedeu 2.300 benefícios previdenciários relativos aí ao auxílio-doença por acidentes de trabalho. Qual a importância da saúde e também da segurança no trabalho? Como o Abril Verde pode contribuir para a conscientização sobre o tema? Estas e também outras questões vão nortear aqui a nossa conversa no Audiência Pública de hoje, que aborda o tema saúde e segurança no trabalho. E você já sabe, né? Você é nosso convidado especial, nossa ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio CBN. Você pode mandar sua pergunta, pode mandar sua interação para a gente no nosso WhatsApp, no número 988140073, ou ainda no nosso chat, lá no canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia, que também já está aberto aguardando pela sua interação. Vem com a gente que o Audiência Pública de hoje já está no ar. CBN Audiência Pública. E para nos ajudar a entender essa temática importante, relevante, principalmente para você que é trabalhador e também trabalhadora, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio CBN os nossos convidados especiais, o Benones Carvalho, ele que é especialista em medicina do trabalho e também presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. Benones, seja muito bem-vindo à Audiência Pública. Boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde. Fico muito lisonjeado pelo convite da CBN Amazônia estou aqui representando a Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho e como presidente, o atual presidente, e também a nossa Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, cujo presidente é o Dr. Francisco Cortes. Seja muito bem-vindo, Benones. A gente recebe também aqui no estúdio da Rádio CBN a Cíntia Leão, ela que é procuradora do Trabalho, titular da Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Doutora Cíntia, seja também muito bem-vinda aqui à Audiência Pública. Boa tarde para você. Boa tarde a todos e todas que aqui estão, os que estão ouvindo também. Gostaria apenas assim de registrar, agradecer o convite e registrar a importância desse tema estar sendo tratado aqui na audiência pública. É muito importante conscientizar realmente a população sobre esse tema.
Tá certo. Obrigada também por ter aceito o nosso convite, procuradora. A gente recebe também aqui no estúdio da Rádio CBN a Ilka Patrícia Caldas Cardoso, ela que é fisioterapeuta no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST, Regional Belém. Boa tarde, Ilka. Seja muito bem-vinda também aqui à Audiência Pública. Boa tarde a todos, a quem está ouvindo. Eu agradeço o convite. É sempre muito bom falar sobre saúde do trabalhador. Somos todos trabalhadores e a gente precisa ter consciência do que nos tange, do que pode nos adoecer. É ótimo falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Ilka. Benones, eu gostaria de começar com você. Eu queria que você falasse para a gente, né, qual que é o contexto do mercado do trabalho hoje, quando a gente analisa a questão da segurança do trabalho e também, é claro, da saúde do trabalhador. Veja bem, hoje nós estamos vivendo um momento muito importante na medicina do trabalho, porque a partir de janeiro de 2022, nós passamos pela mudança das principais NRs, que são as normas regulamentadoras, que são normas federais e que norteiam os cuidados que a empresa deve ter com os seus funcionários. E o médico do trabalho, ele é um dos elementos importantes nessa cadeia de tratamento e de cuidados com o funcionário, que deve ter um conhecimento bastante aprofundado dessa questão legal, porque você, como médico do trabalho, você não se prende única e exclusivamente às doenças, mas você também tem toda uma questão legal por trás de todas as ações que o médico do trabalho executa dentro de uma empresa. Essas normas que mudaram, as principais, foram a NR número 1, que é aquela que faz o levantamento ambiental de quais são os perigos, o que é que existe dentro de uma empresa, dentro de uma atividade específica e quais são os riscos ocupacionais a que esse funcionário está exposto dentro daquele ambiente de trabalho, que é o ambiente de trabalho que tem um dono, este dono é o empregador e este empregador ele tem que ter o cuidado de acordo com a legislação, por isso que eu disse que é importante que o médico conheça a legislação bem aprofundadamente. E é importante essa visão do médico, essa visão legal. Então, essa NR número 1, que a gente chama de PGR, ela vai identificar todos esses riscos ocupacionais. Temos a NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, onde o médico, baseado nas informações que ele vai ter no PGR, que é o NR1, ele vai fazer o quê? As ações. E essas ações visam o quê? Tratamento de doença? Não, muito pelo contrário. Ele visa prevenir as doenças ocupacionais que foram identificadas no PGR. A partir do momento que ele diz, olha, doutor, aqui o PGR diz assim, aqui nós temos ruído. Se você tem ruído, você não pode deixar que aquele ruído que está ali chegue a causar a doença no funcionário. Não, porque o funcionário, se ele entrou X, ele tem que sair da empresa daqui a 10, 15, 20 anos exatamente da mesma forma. E a responsabilidade da empresa é justamente dar e conceder a esse funcionário um ambiente adequado. E para que isso aconteça, há necessidade de um controle de medicina, um controle do ambiente ocupacional, e isso é feito através de medidas e normas que já estão pré-estabelecidas na nossa legislação. Sim. Que é fazer os exames ocupacionais, que é o exame ocupacional, e periodicamente, e isso também já está estabelecido na legislação, a periodicidade com que esse funcionário vai ao médico para avaliar o quê? Como é que você está? Como é? Você está se sentindo bem no seu ambiente de trabalho? Você está com dor, dolorimento? Você está com algum tipo de doença? Doutor, olha, eu estou me sentindo mal, o médico descobre que ele está com diabetes. Opa, está com diabetes. Isso tem a ver com o ambiente de trabalho dele? O médico vai averiguar, opa, não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, mas registra-se. Não, doutor, não estou ouvindo legal, estou com zumbido no ouvido, eu trabalho dentro de um ambiente extremamente ruidoso. E o que é que nós vamos fazer? Fazer toda uma avaliação para verificar se aquele ambiente está causando aquele dano ao funcionário, porque pode não estar causando. O empregador pode, de repente, estar fazendo o quê? Tomando todas as medidas necessárias, fazendo a manutenção do maquinário, fazendo a proteção coletiva, que é o enclausuramento, por exemplo, das máquinas, distribuindo os equipamentos de proteção individual, auditivo, para proteger ele, e está tudo ok. Mas ele continua com a perda. E aí entra o médico para fazer o quê? Vamos descobrir de onde é essa perda. De repente, ele é um cantor que
trabalha de noite, de repente ele é uma pessoa que ele curte pra caramba, tá o tempo todo com fone de ouvido, ouvindo aquilo ali, e aquilo tem que ser investigado pelo médico profundamente, porque cada uma destas ações que o médico faz vai visar o quê? Verificar se o ambiente de trabalho está sendo danoso ou não para o funcionário. Se não está sendo danoso, não é ambiente de trabalho, orientar esse funcionário. Se está sendo um ambiente de trabalho danoso, conversar com o engenheiro de segurança, por exemplo, da empresa, para verificar de onde é que está vindo esse ruído, amenizar esse ruído e tomar medidas outras para melhorar mais ainda aquele ambiente de trabalho. Temos a NR17 também, que mudou, a NR17 é importantíssima, que é aquela que a gente fala de ergonomia, que é uma coisa um pouco estranha para muita gente, Sim. certo? Mas a ergonomia, ela visa principalmente o quê? Ela visa adequar o ambiente de trabalho ao trabalhador. Logo no começo, que começaram as indústrias, era o contrário, né? Era o trabalhador que se adequava à máquina. As condições, né? Acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos uma legislação cada vez mais fiscalizadora, uma legislação que exige um conhecimento muito aprofundado do médico. Eu tenho vários colegas que são médicos que trabalham muito mais tempo do que eu e que falam uma coisa importantíssima. Médico que não conhece ergonomia, qualquer que seja o trabalho dele, não é um bom médico de trabalho. Então, a ergonomia é imprescindível. E a ergonomia não está só no ambiente de trabalho em si. As demandas ocupacionais daquele funcionário, as demandas de metas, é um problema ergonômico. As demandas de relacionamento interpessoal com a chefia é um problema ergonômico. As demandas de relacionamento interpessoal também. Então, todas essas demandas, elas correm dentro da questão de ergonomia e têm que ser muito bem detalhadas, estudadas pelo profissional médico, com a ajuda de todos os outros profissionais que fazem parte dessa cadeia, para que o ambiente de trabalho seja o mais adequado possível e que a ergonomia não passe a ser um agente de risco que vai causar dano. Olha, você falou ainda há pouco sobre o número de problemas, de demandas da Previdência Social, e eu não vou lhe dizer mais. Se você for averiguar as causas desses afastamentos, que são dadas como relacionadas ao ambiente de trabalho, hoje em dia mais de 50%, eu acredito, já estejam relacionados com ergonomia, Sim. certo? A grande maioria hoje em dia é ergonomia, levando em consideração todos esses aspectos que eu acabei de falar para você, que é não só o ambiente de trabalho em si, mas o ambiente de inter-relação das pessoas, chefia, colega, a pessoa com quem você também é o chefe, entendeu? Da organização do trabalho. Tá certo. A gente vai aprofundar esse assunto e é importante que a gente aprofunde Sim. mesmo ao longo do programa de hoje. São 2h21, a gente vai para o pequeno intervalo, o primeiro intervalo aqui do nosso programa, e já a gente volta. CBN Audiência Pública. Confira o ContaCast, todas as quintas-feiras, às 17h30, na CBN Belém. Ao vivo no youtube.com/CBN Amazônia. Eu vi no Insta da Equatorial que escolher a data de vencimento da fatura é nosso direito. Ser informado de débitos anteriores também, viu? Até o atendimento é gratuito e disponível 24 horas pra gente. Pois é, mas agora a gente também tem que pagar as contas em dia, né? E fazer manutenções nas instalações elétricas. É um dever nosso. Esclarecimentos sobre seus direitos e deveres. Se liga! Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Vem aí a nova programação de sábado da CBN Amazônia Belém. A partir do dia 15 de abril, o Estação CBN será de 9 às 10 da manhã. Em seguida, Douglas Vinelli comanda o CBN Agro e o Indústria em Ação. Natália Kawage vai trazer os temas do universo feminino no programa Nossas Vozes. E o CBN Negócios com Salomão Mendes vem com as histórias de sucesso dos empreendedores que ajudam na economia do Pará. A partir do dia 15 de abril, na CBN Amazônia Belém, 102.3 FM.
Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Audiência Pública. 2h23, por aqui de volta com a audiência pública de hoje. O tema do programa de hoje muito importante, viu? Principalmente para você que é trabalhador, trabalhadora. A gente está discutindo aqui na audiência pública sobre saúde e segurança no trabalho. E nos ajuda a entender essa temática o Benones Carvalho, especialista em medicina do trabalho e presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. A Cíntia Leão, ela que é procuradora do trabalho, titular da Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do trabalhador e da trabalhadora, e a Ilka Patrícia Caldas Cardoso, ela que é fisioterapeuta no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Regional Belém. Doutora Cíntia, eu gostaria de retomar essa nossa roda de conversa com você. No bloco anterior, nós falávamos aqui com o Benones a respeito da importância, de você ter essa observação cuidadosa em relação ao ambiente de trabalho e também de estar antenado para as medidas preventivas, voltadas para a questão da saúde do trabalhador, para a segurança desse trabalhador. E a gente lembra que a gente está no mês de referência, a gente está no Abril Verde, um mês que trabalha exatamente isso, doutora? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa campanha e como é que o Ministério tem contribuído nesse sentido. Então, a campanha do Abril Verde, ela justamente marca o objetivo dela é conscientizar sobre a importância do tema. Ela veio de uma data para relembrar um acidente de trabalho coletivo que aconteceu numa fábrica nos Estados Unidos. O dia mesmo que a gente fala do Abril Verde é 28 de abril. Mas o mês inteiro a gente faz ações de conscientização e ações preventivas. Mas veio da data desse acidente de trabalho coletivo numa fábrica que vitimou mais de 70 pessoas. E ficou a data para... tanto em memória das vítimas de acidente de trabalho e nada como prevenir. Falar de medidas preventivas, eu acho que é a medida, assim, que depois de um acidente é o que mais vem à tona, O ideal é a gente falar antes do acidente. A gente tem que falar de prevenção antes dele acontecer. A gente pode deixar os grandes acidentes acontecerem. Então, o mês de abril, ele marca essa campanha, que ela é formada por diversas ações de conscientização. No Ministério Público do Trabalho, a gente tem feito audiências públicas nessa época. Já há alguns anos a gente vem fazendo. Para esse ano nós temos também. Porque a audiência pública é o momento em que o Ministério Público consegue dialogar com a sociedade, com outros órgãos e atores e parceiros envolvidos também na temática. A gente, geralmente, é o mês onde a gente divulga, analisa os dados do ano anterior, e planeja ações para o ano que virá. Então, logo no início aqui do programa, você divulgou os dados do Smart Lab, que é o observatório do Ministério Público do Trabalho, onde a gente vai mapeando e acompanhando esses números de acidentes, números de registros de acidentes, números de registros de morte no trabalho, qual o setor econômico onde mais ocorrem acidentes de trabalho, onde mais ocorrem os adoecimentos no trabalho. Então, a gente vai monitorando esses dados, e vai programando atuações preventivas em face das empresas. Então, se tem um determinado segmento econômico, um exemplo, aqui pegando o setor elétrico, tem muito acidente de trabalho no setor elétrico. Então, a gente mapeia aqueles acidentes para cobrar providências em face das empresas do setor elétrico, providências preventivas. O Ministério Público do Trabalho vem convocando essas empresas, os SESMITs das empresas, que é o setor que cuida exatamente dessa parte, para cobrar essas medidas, porque muitas vezes assim, a gente tem leis, a gente tem as NRs, que o doutor citou, a gente tem uma legislação muito protetiva, mas que nem sempre são cumpridas. Então, os órgãos, assim, o Ministério Público do Trabalho, o Sereste, tem que ficar, de fato,
sempre ali cobrando, vigilante, e fiscaliza, e entra com ação, chama para audiência, justamente para poder provocar essa mudança dentro da empresa, uma mudança realmente de prevenção de acidentes de trabalho. E para esse Abril Verde, já desde o ano passado, e para esse também, o Ministério Público do Trabalho vem focando um pouco mais também no mapeamento dos adoecimentos em decorrência do trabalho. A gente sempre atuou muito nos acidentes de trabalho e na prevenção, e eles estão assim na cara, né? Não tem como esconder. Agora, os adoecimentos, as empresas ainda escondem muito. Né? Essa relação, esse nexo causal de uma doença com a atividade laboral, ela ainda é muito escondida pelas empresas. Sim. Então nós iniciamos essa campanha, um projeto dentro do Ministério Público do Trabalho, já no Abril Verde do ano passado, estamos dando continuidade esse ano, que é justamente de buscar medidas e providências para aumentar os registros de adoecimentos no trabalho. Toda vez que alguém se acidenta no trabalho ou adoece no trabalho, a empresa tem o dever de emitir uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, seja para acidente, seja para doença. Mas quando a gente vai lá nos dados do observatório, os dados da Previdência, porque esses dados do observatório do MPT, eles são baseados nos dados da Previdência, a gente vê que as doenças laborais, elas são muito mais omitidas, muito mais subnotificadas, né? Porque, assim, o trabalhador, ele dificilmente tem como provar ali expressamente, como o doutor também falou, que às vezes a empresa vai ver a vida pessoal, que ele... Às vezes acontece, às vezes é do futebol, digamos, o problema na coluna dele não é do trabalho, é do futebol, mas é exceção. A grande maioria das vezes, principalmente se for uma atividade ligada ali ao risco da empresa, a grande maioria das vezes é decorrente do trabalho. E a gente até tem legislação, se eu falar demais, você me fala. Não, a gente está só monitorando aqui o tempinho do repórter CBN. Já anunciaram aí, Marcelo, para você? Então a gente tem tempo. Tá, então a gente até tem uma legislação que ela faz um link com algumas doenças que já são relacionadas a algumas atividades econômicas. Então, por exemplo, principalmente assim, questões de lombalgia, problemas de coluna, se for no determinado segmento econômico, já presume que é do trabalho. Doutora, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na sua fala, a gente vai para o Repórter CBN, no próximo bloco a gente volta com você, tá bom? Certo. Vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de abril de 2023. A quantidade de acidentes causados por motoristas embriagados saltou quase 50% em 2022 no Brasil. A Secretaria Nacional de Trânsito registrou mais de 325 mil ocorrências em todo o país, com mais de 2.400 vítimas fatais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só em 2023 já foram registrados 539 acidentes causados por motoristas embriagados. O governo deve adiar para a semana que vem o envio da proposta do novo arcabouço fiscal ao Congresso. O texto, com as regras para as contas públicas, chegaria aos parlamentares nesta semana, mas, em razão do feriado, líderes do governo e ministros do Planalto entendem que o parlamento estará esvaziado. O plano é aproveitar o tempo extra para finalizar detalhes do projeto. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao Tribunal de Justiça de Manhattan, onde deve ouvir as acusações pelas quais foi indiciado na última semana. Ele chegou ao local sob um forte esquema de segurança. Apoiadores e críticos dele protestam em frente ao local. A expectativa é de que Trump se declare inocente e não seja algemado nem fique detido. Ele é o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos indiciado após o mandato. Policiais argentinos apreenderam câmeras de segurança do apartamento onde a brasileira Emily Rodrigues caiu e morreu em Buenos Aires na semana passada. O advogado da família dela informou ao jornal O Globo que os investigadores acreditam que as câmeras eram usadas para gravar relações sexuais do empresário Francisco Valiente com diversas mulheres. Ele foi preso pela suspeita de envolvimento com a morte. No horário de Brasília, 2h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 234, FM 102,3 MHz, Belém, Pará. E na internet, cbnamazônia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica. CBN Audiência Pública. 2h33, por aqui de volta com a audiência pública de hoje. Estamos debatendo sobre saúde e segurança no trabalho. Tema importantíssimo, principalmente para você que é trabalhador, você que é trabalhadora. Então, vem com a gente, preste atenção aqui que a gente tem um time de especialistas que estão nos ajudando a entender essa temática de hoje. O Benones Carvalho, ele que é especialista em medicina do trabalho e também presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. A Cíntia Leão, procuradora do trabalho, titular da Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E a Ilka Patrícia Caldas Cardoso, ela que é fisioterapeuta no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, Regional Belém. Doutora Cíntia, um pouquinho aí antes do Repórter CBN, você falava, né, a respeito desse mês de referência, né, que estamos, o Abril Verde, e de todas as ações que, inclusive, o Ministério tem trabalhado aí nesse sentido de garantir, né, a saúde e também a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Isso, a gente estava falando, né, justamente de mapear com base nos dados o setor econômico, onde é que está tendo maior déficit, onde é que a gente pode trabalhar mais para melhorar essa prevenção de acidentes. E estava falando justamente agora que um dos focos do MPT tem sido trabalhar em relação também aos adoecimentos no trabalho. Além dos acidentes de trabalho, tentar trazer à tona, estimular o registro, a notificação desses adoecimentos que muitas vezes são ocultados pelas empresas. E aí a gente estava falando que já existe, conforme cada atividade econômica, uma lista de doenças, né, CIDs, relacionadas àquela atividade econômica, que são doenças mais propensas a acontecerem com pessoas que trabalham ali naquela atividade econômica. Então, para essa relação, o nexo causal entre o acidente e a doença, em tese, ele é presumido. Isso aí já é uma legislação que já concede ao trabalhador essa presunção de que tem relação. Então, por exemplo, um trabalhador que é motorista de ônibus e ele está com um problema de lombalgia, uma questão de coluna, ou seja, uma profissão que ele trabalha horas sentado, né, numa situação ali ergonômica mais complicada, e se ele apresenta uma lombalgia, existe a princípio uma presunção de que aquela lombalgia pode ser adquirida no trabalho, porque tem relação ali com a atividade econômica. E aí cabe o contrário, se for para afastar esse nexo, é a empresa que tem que afastar, porque por lei a presunção é de que ele adquiriu aquilo no trabalho. Aí a empresa pode fazer uma perícia, pode fazer uma investigação para tentar provar que a lombalgia dele foi adquirida em outra circunstância, mas é da empresa esse ônus. Uhum. Isso por lei, só que na prática não acontece. Na prática nunca acontece. Na prática nunca esse trabalhador vai... Aliás, muito dificilmente, não posso falar nunca, porque o nosso trabalho é para que seja, mas Exato. Muito dificilmente esse trabalhador vai ter reconhecido a doença laboral dele. Então, assim, o que a gente vem buscando é estimular nas empresas o cumprimento do registro dessa doença laboral, que por lei a presunção é de que o trabalhador adoeceu no trabalho. Sensibilizar as empresas para isso, né, Exatamente. Doutora? Agora, Ilka, aqui em Belém a gente tem um centro, né, de referência aí voltado para essa questão do trabalhador, né, um centro que, inclusive, o trabalhador ou a trabalhadora pode acessar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do Sereste, do trabalho do Sereste, como é que funciona? O Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Antes de falar de centro, o que é saúde do trabalhador? Vai além da medicina do trabalho, vai além da saúde ocupacional. E qual é a diferença desses dois? A medicina do trabalho, antigamente,
a responsabilidade da saúde ou doença do trabalhador era única e exclusivamente direcionada ao médico. Ele que deveria pensar em melhorias, ele que deveria pensar em instruções e orientações preventivas e curativas ao trabalhador. Isso lá em meados do século XIX. Vai evoluindo o conhecimento. Por volta de 1950, veio a concepção de saúde ocupacional, já com um olhar multiprofissional, mas que ainda estava focado numa higiene ocupacional, que era eliminar os riscos, como o doutor falou, risco biológico, risco químico, físico e ergonômico, mas ainda voltado só para aquele ambiente laboral. Atualmente, se tem a ideia de saúde do trabalhador, onde foi embutido a razão social, a responsabilidade social. A saúde do trabalhador não está relacionada somente ao ambiente laboral. Ele pode ter, sim, o melhor equipamento, ele pode ter o melhor ambiente, mas existem outras variáveis que podem influenciar no adoecimento desse trabalhador. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Como é que esse trabalhador chega à empresa? Qual é o sistema de locomoção que ele usa? O sistema de locomoção da cidade comporta esse trabalhador? Ele chega tranquilo? A área onde ele mora é segura? Quando ele sai para trabalhar, ele vai trabalhar tranquilo porque a família está segura? Quando ele sai para trabalhar, ele não teme pela sua própria vida? Qual é a rede de saúde da sua família? Quem é que sai de casa com um filho, uma mãe, um parente adoecido que vai feliz da vida, tranquilo, trabalhar? Então, assim, quando você fala em organização do trabalho, são muitas variáveis. Você tem que ver, como o doutor falou, a pressão do trabalho. Cada trabalho, cada ramo laboral tem a sua própria pressão. Agora, como é que você lida? Você chega com o trabalhador e conversa? A saúde do trabalhador, este conceito, o grande ganho é que você precisa ouvir o trabalhador. Quem é que sabe mais da tua profissão, Dani? Quem é que sabe da tua, Cíntia? Do senhor? Da minha? Somos nós. Então, como é que as diretrizes são tomadas? Como é que as adaptações e melhorias são propostas nas empresas e nos ambientes sem escutar esse trabalhador? Uma das funções do Sereste é isso, é sensibilizar o empregador, seja ele privado ou público, e o trabalhador, do que ele precisa para ter um trabalho decente, que é uma das diretrizes da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Então, como é que o Sereste funciona? O Sereste ele atende todo e qualquer trabalhador. O que é isso, Ilka? Aquele camelô que está vendendo cerveja lá no estádio Mangueirão, pode ser atendido? Sim. E é qualquer trabalhador que esteja bem de saúde também, porque ele pode ir atrás de educação, de orientação, de informação. O trabalhador ele vai chegar à porta do Sereste e bater? Não deveria, porque segundo diretrizes da Renarte, que é o órgão que nos regulamenta, o Sereste não deve ser de porta aberta. O trabalhador deve ser encaminhado via SUS. Mas é lógico que se o trabalhador chegar, ele será recebido. Quando o trabalhador chega no Sereste, ele é acolhido por uma equipe multiprofissional. Um técnico acolhe esse paciente, esse trabalhador, e a partir do seu acolhimento, nós fazemos toda uma análise. Aí, por que a importância de dados é relevante? Se aparece uma manicure com dor nas costas, 2, 3 cabeleireiras com sintomas de doença osteomuscular relacionada ao trabalho, a DORT, antiga LER. Opa, já liga um sinal de alerta. Se aparece um trabalhador, eu vou citar um exemplo, a Ananindeua, que caiu numa caldeira e teve 90% do corpo queimado. Aí nós precisamos, a equipe precisa decidir qual vai ser a prioridade. A partir de quê? A partir de dados. Uma informação sem dados é mais uma pessoa falando sem conhecimento. Como é que eu vou cobrar estratégias de prevenção ou de combate se eu não tenho dados? Eu vou chegar ao Ministério da Saúde, Ministério Público, eu preciso de verba para uma ação em prevenção de acidente na área do transporte rodoviário, por exemplo. Por que, Sereste? Porque tem muitos casos. Cadê o número de casos?
E como é que a gente vai conseguir esses casos? Notificação. Você e a doutora falaram sobre as notificações de CAT. Além da notificação de CAT, nós temos o SINAM, que é um sistema do Ministério da Saúde. É o sistema de informação dos agravos de notificação. O que é isso? Todo e qualquer agravo relacionado ao trabalho deve ser notificado. Quem deve notificar? Todo e qualquer trabalhador da saúde. Por que que as empresas particulares estão entrando? Como a doutora falou, porque lá tem SESMIT. Qualquer órgão de trabalho, qualquer setor laboral que tenha um serviço de saúde tem obrigação de notificar. E são 8 agravos que são de notificação. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, para fechar, nós acolhemos o trabalhador, nós fazemos a notificação e, a partir dessa notificação, a gente vai partir para a vigilância. Mais importante do que você multar uma empresa é sensibilizá-la. Olha, empresa, a gente não quer te multar, a gente não quer te fechar. Você aqui produz, você enaltece nosso estado, a nossa cidade, mas vamos tratar do trabalhador? Você pode fazer isso e isso aqui para melhorar a condição de trabalho e melhorar a sua própria imagem. Então, é vigilância também. E, além disso, fazemos pesquisas. Como é que a gente vai orientar as empresas, os ramos laborais, sem aproximação das instituições? Então, essa interação intersetorial e intrasetorial também é uma função do Sereste. E essa interação que estamos tendo hoje aqui no Audiência Pública também é extremamente importante nesse sentido, né, Ilka? Agora, Benones, em relação à medicina do trabalho, né? Quais são os principais desafios que a gente enfrenta, que vocês enfrentam aqui no Estado em relação à implementação da medicina do trabalho, como deve ser nesse ambiente laboral? Eu estou achando muito interessante a conversa que nós estamos tendo. Eu gostaria de... Esses desafios, antes de falar deles... Fique à vontade. Tá. A doutora falou aqui uma coisa muito interessante, foi complementada pela querida Ilka aqui, dizendo assim que no final das contas a gente precisa do quê? De dados. Nós temos que ter informações, não só sobre acidentes que são informados através da CAT, que às vezes são subnotificadas, mas também sobre doenças. E eu comecei a entrevista falando sobre as alterações que ocorreram nas novas NRs. A NR7, hoje em dia, ela teve uma modificação muito grande, porque antigamente a medicina do trabalho ela se restringia a fazer a avaliação do funcionário periodicamente, uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, o médico ia, você está bem, não está bem, está legal, e emitia um ASO. E nós temos, inclusive, um termo um tanto pejorativo, que foi usar que os médicos do trabalho passaram a ser asistas, fazedores de ASO, só e acabou. Tá? Com a nova legislação, isso mudou totalmente. Por quê? Porque agora, ao final de cada ano de validade do programa de medicina do trabalho, a necessidade, foi instituído agora um relatório chamado relatório analítico. Antigamente nós tínhamos o relatório anual, que ele era composto de algumas informações. Qual era? Foram feitos tais exames deram alterados, percentual de alteração desse exame e quantos exames vão ser feitos ano que vem. Para que servia isso aí? Servia para absolutamente nada. Zero. Isso aí não dava informação nenhuma para ninguém. Tá? Agora, com o relatório analítico, ele vem composto de algumas informações melhores ainda. Quais são? Além destes dados, ele tem que dizer quais são as doenças mais prevalentes naquele ano e quais são as doenças mais incidentes. O que é uma doença? O que é a prevalência de doença? Qual é a doença que está acontecendo com mais frequência aqui? Qual é a doença que está aparecendo aqui com muita frequência? Que faz parte dessa empresa? É a lombalgia. Pô, tem muita gente com lombalgia aqui, beleza. E qual a diferença? Qual é a incidência? Quais são as doenças que este ano apareceram mais? Continua aparecendo mais doenças de lombalgia? Por que eu digo que com esse relatório anual importante, inclusive, passa agora a ser um dado que tem que ser informado ao Ministério do Trabalho e passa a ser agora uma base de informação, doutora, de todas as doenças, tanto ocupacionais como não ocupacionais dentro da empresa. É obrigatório agora a empresa informar.
ela tem que informar no seu relatório analítico. E nesse relatório analítico, após ela fazer toda essa avaliação de todas as doenças mais prevalentes e as doenças que mais apareceram naquele ano, tem também por obrigação constar desse relatório o seguinte: o que é que você fez para que essa doença pare de acontecer, quais são os planos e os projetos que você está fazendo, que a empresa vai implementar para diminuir isso aí. Por que você tem que colocar isso? Porque no próximo ano você vai fazer uma comparação entre os dados daquele ano que você pegou, que estavam ruins, por exemplo, e vai comparar com o do ano que vem. Tá a mesma coisa? Então as ações que você fez aqui não serviram de nada. Mude. Isso é obrigatório por lei. Ah, melhorou. Opa! Que legal, se melhorou, significa que a empresa está investindo, significa que as medidas tomadas pela empresa para proteger aquele funcionário foram medidas positivas. E a empresa tem que continuar aquilo ali. Tá? Ou piorou. Se piorou, significa ou que a empresa não fez nada, ou que as medidas que ela tomou foram medidas totalmente inócuas e piores ainda dos que estavam sendo feitas. E ela também vai ter que fazer novamente uma nova projeção para quê? Para que essas doenças passem a diminuir cada vez mais. Quando você faz isso aí, de estar passando essa informação obrigatoriamente tem que ir para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai ver isso aí, vai fazer parte da base dele, e aí vai levantar, vai acender a luz amarela lá. Vamos lá nessa empresa, o que é que está acontecendo lá? E aí o Ministério vai lá para ver o que é que está acontecendo, porque vamos dar um prazo para você resolver, para melhorar. E como é que eles vão saber isso? Hoje em dia nós temos o e-social, acho que é uma palavra nova, mas que está em voga agora, onde são informações, são eventos sobre doença, sobre CAT e sobre ambiente de trabalho que tem que ser informado todo mês para a Previdência Social. E essas informações vêm de onde? Essas informações vêm de todas essas informações que eu estou passando para você das empresas. Eles têm que colocar via internet. A partir de hoje não tem mais fiscal indo na sua empresa dizendo, mostra aí, não. Sim. O seu CNPJ está ligado lá na Previdência Social. Se até o dia 15 você não mandou as informações sobre os afastamentos, porque vai ter afastamento, está no CAGED. O afastamento. Por que ele se afastou? Tem que colocar o nome da doença. E a doença está relacionada com o trabalho ou não? Está naquela lista do NETEP, do Nexo Técnico Epidemiológico, ou não está? Se não está, beleza. Se está, a empresa tem que cuidar e tratar aquela informação. Ou seja, nós temos agora uma integração de informações de onde a empresa não pode mais fugir. E eu repito de novo, o médico do trabalho, ele precisa conhecer legislação, ele precisa conhecer de medicina, porque o médico do trabalho não é só para fazer ASO, ele tem que saber o quê? Essa doença aí, ela está relacionada com o trabalho, como a doutora falou. Nós temos uma receita de bolo, eu falo muito isso, nós temos uma receita de bolo na nossa legislação trabalhista, porque nós já temos a tabela. Sim. Certo? E não é só essa tabela do NETEP, nós temos a tabela do decreto 3048/99, onde você tem a lista de todos os agentes nocivos e riscos ocupacionais e relacionado com o quê? Doença tal. Olha, está exposto a gasolina. A gasolina tem benzeno, dá câncer. Opa, tem um posto de gasolina. Eu tenho que fazer tudo. Se o cara aparecer com câncer, significa o quê? Pode ter relação, vamos investigar. Sim. E como é que a gente faz essa investigação, como a doutora falou aqui? Verificando se a empresa fez os programas, fez os exames complementares, passou com o médico do trabalho, implementou as medidas de segurança adequadas. A empresa fez tudo isso aí que está escrito e determinado na legislação, porém, continua havendo doença, de repente a empresa pode dizer, olha, não é aqui. Sim. Ou pode dizer, é aqui, se ela não fez. Então, a defesa da empresa vai ser qual? Cumprir a legislação trabalhista. Essa que é a defesa adequada da empresa. A gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda temos o último bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para ouvir, inclusive, a tua interação, tá, Ilka? São 2h52, vamos para o nosso último intervalo aqui da Audiência Pública de hoje. Já já a gente volta. CBN Audiência Pública. Existe um lugar onde o desconhecido habita, entre lendas e mistérios, a Amazônia. Quais os segredos da maior floresta do mundo? O rio que corre abaixo de outro rio.
os seres que vivem dentro da maior biodiversidade do planeta. A vida indígena em meio à maior selva amazônica. Quer conhecer as maravilhas e mistérios dessa região? Então acesse Portal Amazônia. A Amazônia vai muito além dessa imensidão verde. Sua essência é a soma de toda a ancestralidade de saberes do povo da floresta, integrado à selva de pedra. Somos conscientes da necessidade de resguardar e preservar essa terra, através das iniciativas na educação, inovação e sustentabilidade, capacitando e integrando todos que vivem na região mais verde do planeta. Fundação Rede Amazônica. É da nossa natureza proteger e desenvolver a Amazônia. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Audiência Pública. 2h54, último bloco do Audiência Pública de hoje. Estamos debatendo sobre saúde e segurança no trabalho. Como a gente já está realmente aqui nos minutinhos finais, infelizmente, do nosso debate, do nosso programa de hoje, eu já gostaria aqui, já vou passar diretamente para as nossas considerações finais. Ilka, eu tenho 2 minutinhos para você, para que você faça suas considerações finais a respeito da nossa temática de hoje. Ok. Eu quero ressaltar a importância dessa interação de instituições. Não adianta você ter uma legislação bruta, fortalecida, se você não tem uma fiscalização, se você não tem uma sensibilização de todos os atores envolvidos. Não basta sensibilizar o doutor, a doutora, a fisioterapeuta, você precisa sensibilizar o empregador e o trabalhador. Fala-se muito em empoderamento. Pois bem, trabalhador, pegue essa palavra e traga para a sua realidade. Empodere-se com conhecimento. Nós temos internet. Se você não tem internet, o Sereste tem telefone. Ao final, eu posso deixar o contato. Não, aproveite e deixa logo. Vamos lá. Precisa de conhecimento, porque senão a gente não vai combater agravo e adoecimento. Sim. Você vai continuar tendo altos números de acidente, altos números de morte relacionados ao trabalho. E qual é o número aceitável de morte e de adoecimento relacionado ao trabalho? É zero. É zero. É zero. Então, a gente busca o zero para, pelo menos, conseguir minimizar. Mas é uma ação conjunta. E vamos lá para o endereço do Sereste, ouvinte. Prepare sua canetinha, prepare seu papel. Endereço: Travessa Bom Jardim, número 370, Cidade Velha. Telefone 3276-7794. Alô, trabalhador. Tá certo, recado dado, né, Ilka? Doutora Cíntia, eu gostaria também de ouvir as suas considerações finais a respeito dessa nossa temática de hoje. Bom, então eu vou falar das considerações finais mais voltada mesmo para o ouvinte, né? Para quem está buscando se informar aqui no programa. Assim, aproveitar para divulgar a nossa programação do Abril Verde, as audiências públicas que ocorrerão no Ministério Público do Trabalho, né? A gente cobre tanto o estado do Pará como o Amapá. Então, a gente vai ter uma audiência pública dia 13 de abril em Macapá e uma audiência dia 10 de maio em Belém, com essa temática sobre notificação de acidentes de trabalho. E a gente vai também estar voltado muito tanto para as empresas, mas também para o setor de saúde. A gente vai estar dialogando com as secretarias de saúde dos municípios para que nas unidades de saúde também se aprenda a fazer esse diagnóstico, essa relação de acidente, doença e relação de trabalho. Porque quem pega ali, né, assistência direta, e aí que eles também possam fazer os registros para o SINAM, porque o SINAM realmente é um registro ali até do Ministério da Saúde, existem essas fichas que podem ser preenchidas nas unidades de saúde e a gente ter a ampliação desses dados, até porque no SINAM pega também os trabalhadores da informalidade.
Não só aqueles com carteira assinada, mas os trabalhadores informais que estão em número cada vez mais crescentes também. Doutora, é que a notificação do Sinelo é compulsória. Exato, né? A gente está falando aqui de estimular que todos, mas na verdade de o profissional de saúde, né, ele é doutora? obrigado a fazer. Uhum. As empresas, né, por meio do SESMIT, são obrigadas, os profissionais de saúde, hospitais, unidades de saúde são obrigados. Então a gente está fazendo esse diálogo mesmo para promover, para buscar esses registros e a gente possa planejar ações epidemiológicas, ações de saúde do trabalhador, ações preventivas de saúde do trabalhador. E ainda também, falando aqui rapidamente com o ouvinte, só para deixar os contatos do Ministério Público do Trabalho, casos de denúncia, né, nós recebemos denúncias de riscos de acidente de trabalho ou adoecimentos no trabalho, tudo que estiver precisando que estiver demandando uma atuação coletiva, que o MPT ele possa ali chegar na empresa e cobrar providências para que aquela empresa possa de fato melhorar. Eu posso deixar aqui o site, né, que tem lá no site tem as informações sobre denúncias, é o www.pt8.mpt.mp.br. E nas redes sociais... Nas redes sociais que é facinho, né, é mais doutora? fácil, MPT Pará. Então, dali, acho que os ouvintes conseguem achar a gente localizar com facilidade. vocês. Está certo. Benones, a gente também tem 2 minutinhos para você. Gostaria de ouvi-lo. Perfeito. Bom, como médico do trabalho... eu quero deixar aqui registrado uma coisa importante, inclusive para os próprios trabalhadores e para conhecimento da população em geral. Nós temos 40 milhões de trabalhadores no Brasil, aproximadamente, e esses trabalhadores têm como o médico que os assiste, o médico do trabalho. É o médico do trabalho para quem eles se dirigem. Eles estão 8 horas dentro da empresa trabalhando. Uhum. Eles estão 5 a 6 dias na semana dentro da empresa trabalhando. E é esse médico do trabalho que é o primeiro ponto, é o primeiro médico que é o primeiro que acolhe, é né, o primeiro doutor? que acolhe. E eu gostaria de deixar aos médicos do trabalho a informação de que acolham bem esse trabalhador. Eles não têm oportunidade, muitos não têm plano de saúde, eles não têm oportunidade de correr para ninguém. Então, acolham as informações que eles estão passando. Vamos deixar de ser médicos que queiramos apenas fazer medicina, fazer o atestado de saúde ocupacional. Nós, por lei, hoje em dia, a partir da nova NR7, nós passamos a ser gestores de medicina do trabalho, onde nós temos que gerenciar não só a parte ocupacional, mas também a parte não ocupacional, porque essa parte não ocupacional, ela também faz parte da vida do trabalhador. Somos, no Brasil, 21 mil médicos do trabalho, e com o RQE, que é o Registro de Qualificação em Medicina do Trabalho, temos apenas 5 mil. Vamos nos preparar cada vez mais para poder atender com primor esses trabalhadores que são a máquina, são quem movimenta o nosso país. Obrigado. Verdade. Muito bom esse aviso, inclusive, doutor Benones. Bem, quero agradecer, então, a presença de vocês hoje aqui, o debate de alto nível, muito importante, principalmente para o nosso trabalhador e a nossa trabalhadora também. Agradecer o Benones Carvalho, especialista em Medicina do Trabalho e presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. Cíntia Leão, procuradora do Trabalho, titular da Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e também da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E, por fim, a Ilka Patrícia Caldas Cardoso, ela que é fisioterapeuta no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CERERT Regional Belém. Obrigada a você pela companhia até aqui. Esse Audiência Pública fica por aqui, contou com os trabalhos técnicos do Marcelo Douglas, a produção de Rafael Rocha, a gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção de jornalismo de Paulo Fernandes. Apresentação, Daniele Gomes. Obrigada a você pela companhia. Logo após o Repórter CBN, continue com a gente, porque a gente tem aí o Tarde de Notícias. Repórter CBN. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou ao Tribunal de Contas da União o 3º pacote de joias que ele recebeu do governo da Arábia Saudita. A entrega atende a uma determinação da